Sejam bem-vindos à segunda parte do programa Na Fronteira do Conhecimento. Hoje estamos recebendo a doutora Juliana Cancino, pesquisadora do GENANO, o grupo de nanomedicina e nanotoxicologia do Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo e que durante a primeira parte do programa de hoje nos falou, em traços muito gerais, das características de uma doença grave, a leucemia, e agora vamos conversar sobre a pesquisa que a Juliana está realizando no sentido de desenvolver um biosensor para a detecção rápida desta doença, um trabalho que se iniciou com a produção de uma nanopartícula de ouro revestida com jacalina, uma proteína extraída da jaca e que é atraída pelas células leucémicas que produzem uma grande quantidade de açúcar. Juliana, vamos então agora falar do seu estudo, da sua pesquisa. Como é que surgiu essa tua pesquisa e qual é o foco principal dela? Essa pesquisa começou durante a escrita do mestrado da doutoranda Valéria Marangoni. A Valéria é uma pesquisadora, também colaboradora desse trabalho, né, desse dispositivo sensor, que ela iniciou os trabalhos utilizando a jacalina. Então, na realidade, o foco principal do trabalho de mestrado dela foi desenvolver um sistema diagnóstico para células, né, leucêmicas, in situ, que a gente fala, né, in vitro, na célula mesmo. Então, seria uma célula, uma nanopartícula revestida com essa jacalina, né, responsável por observar ou detectar essas células leucêmicas no organismo. Então, a ideia inicial era conseguir fazer com que aplicasse essa nanopartícula no organismo e que essa nanopartícula fosse capaz de detectar a célula cancerígena para a gente fazer uma imagem diagnóstica, por exemplo, no caso de ressonância magnética. Então, essa era o objetivo principal. Só que aí, né, é complicado, durante as fases de estudo, alguns entraves, a gente encontra alguns entraves, mas a gente percebeu que, estudando de maneira in vitro, em culturas de célula, a gente observou que essa jacalina, ela conseguia de maneira muito seletiva detectar a célula cancerígena e não a célula saudável. E ela, Rui, não detecta apenas a célula leucêmica, ela detecta células cancerígenas em geral. Por quê? A célula o dispositivo a gente fez para leucemia. Para leucemia. Isso, porque é mais fácil você conseguir material para essa detecção, que é o sangue, né? Então você faz o furinho no dedo e consegue detectá-lo. Para outros tipos de câncer, né, pulmão ou mama, é mais complicado. Mas essa jacalina, ela consegue detectar qualquer tipo de célula leucêmica. Por quê? Como você mesmo iniciou o bloco, ela é responsável por observar essa quantidade extra de açúcar, superexpressa, que a gente fala de açúcar, na sua superfície, na superfície da célula da célula cancerígena. Toda célula possui uma quantidade de açúcar. Só que na célula cancerígena ela tem uma quantidade muito maior. Por isso que ela consegue detectar de maneira mais rápida. Então quer dizer que esse protótipo que tu está desenvolvendo, ele pode futuramente, me corrija se eu estiver errado, ele pode futuramente ser direcionado para outros tipos de câncer. Para outros tipos de câncer, certamente. Entendi. E deixa, aqui uma coisa que me faz uma confusão. Essa da jaca, como é que você chegou à jacalina? Explica lá esse processo, que isso ainda não entendi bem. Na realidade, foi a Valéria, né, a Valéria Marangoni, a pesquisadora, Valéria, que conseguiu a jacalina junto com as professoras Ana Paula, do grupo de biofísica. Então, na ocasião, na época, em 2009, mais ou menos, 2010, elas começaram a trabalhar com esse tipo de material lá na biofísica, mas não aplicado dessa forma, dessa maneira. Elas só tinham interesse na estrutura molecular dessa proteína. E aí a gente viu o potencial terapêutico dela, né, do potencial de diagnóstico dela para a célula cancerígena. Então a gente, com parceria, conseguimos essa jaca, né, essa jacalina. Extrair essa proteína, essa lectina das sementes da jaca e conseguir
purificar ela, fazer todo o processo de tratamento experimental para colocar junto com a nanopartícula. E isso estamos só falando da jaca, a gente nem sabe Isso. outras propriedades de outros materiais e de outros... Isso que e foi uma grande surpresa, né? Porque a gente tem uma grande quantidade dessa fruta, né, no Brasil e é uma maneira, vamos dizer, mais barata de conseguir um marcador específico para células cancerígenas. Porque no mercado a gente tem muitas células, muitos marcadores para células cancerígenas. São anticorpos ou proteínas muito caras, muito extraídas de uma maneira muito difícil. Então, é muito caro para comprar. E a gente conseguir um material natural, né, para extrair de uma maneira natural, é muito mais vantajoso. E como é que... Agora vamos entrar na parte do biosensor. Como é que funciona o biosensor? O biosensor ele é um dispositivo elétrico, né? Então, a gente tem uma plataforma elétrica, e um dispositivo elétrico, e sobre esse dispositivo a gente mobiliza essa nanopartícula junto com essa proteína, junto com a jacalina. Então, fica imobilizado nesse sensor e aí a gente consegue uma quantidade de amostra, né, de sangue do paciente ou uma amostra, um furinho no dedo, por exemplo, e faz a detecção. Após 15 minutos de incubação dessa amostra, a gente consegue levar até o equipamento para fazer a leitura. Então, ele é um sinal, a gente fala, é um sinal eletroquímico, né, que a gente tem. Então, é um sinal eletroquímico, que é de uma reação química, né, convertido num sinal elétrico, mensurável. Entendi. Então, a gente consegue fazer essa... Isso é descartável? Sim, descartável. Vocês pensam fazer isso? É como se fosse o glicosímetro. Exatamente, para medir a glicose. Isso, diariamente. Em quanto tempo é que... Tu já falou 15 minutos, é? Descontado em 15 minutos. O diagnóstico em 15 minutos ele consegue... Isso. O contato desse sensor, né, da jacalina, desse sensor contendo a jacalina, com as amostras do sangue, deve ser 15 minutos, para você conseguir fazer uma leitura com uma sensibilidade muito boa, né? A gente fala com uma sensibilidade alta. Só que aí você também tem o tempo de tratamento da sua amostra e a detecção, mas não é mais do que meia hora. Esse aparelho vai ser com certeza um aparelho pequenininho, não é? A gente fala que a gente sonha em ter um sistema glicosímetro, vamos dizer assim, para cada tipo de doença. Então, a gente imagina que as empresas... Como assim? Explica, peraí. Por exemplo... Como assim? Por exemplo, se a gente tem já o glicosímetro, né? Certo. Então, para monitoramento da glicose, né, para pessoas diabéticas. A gente gostaria de ter um para colesterol, um para ácido úrico, um para células leucêmicas, um para cada tipo de doença. Só que com uma amostra de sangue a gente consegue detectar. Só que, infelizmente, a gente tem vários entraves por causa da sensibilidade, seletividade do dispositivo, né? Não é tão simples assim. Mas, assim, as pesquisas dentro do nosso grupo visam muito esse tipo de situação. A gente conseguir detectar diferentes tipos, né, de doenças, vamos dizer assim, utilizando esses tipos de sensor. E esse tipo de sensor, me fala uma coisa, esse tipo de sensor, ele é dedicado para uso clínico ou é dedicado para o uso do paciente? Uso do paciente. Como tu falou da primeira parte do programa, que é para ele ir observando qual é a evolução da incidência da doença, é isso? Isso. Aí ele reporta para o médico. Porque esse sensor, ele não é também o nosso propósito substituir as técnicas já existentes, porque as técnicas já existentes são extremamente sensíveis e conseguem detectar os tipos de leucemia. No nosso caso, o nosso sensor é para conseguir esse monitoramento durante o processo de tratamento da quimioterapia, da radioterapia, para ver a evolução da doença, se ela está regredindo ou se ela está progredindo, como é que é, para o paciente ter esse controle, esse monitoramento em casa. E de quanto em quanto tempo é que o paciente pode fazer esse monitoramento? Qual é o tempo ideal entre um diagnóstico e outro? Em 2, 3 dias. Em 2, 3 dias tu consegue fazer as leituras. Depois tu apresenta ao médico e o médico fará, digamos que o relatório sobre a evolução ou a regressão da doença. Né?
Esse biosensor em que estágio é que está? Está muito no início ou já está no meio? Como é que é? O que a gente poderia fazer, que a gente pôde fazer dentro do laboratório, a gente fez. Então, a gente fez os estudos fundamentais, os estudos com células leucêmicas, com células saudáveis, pegamos amostras de pacientes uma parceria com o Hemocentro de Ribeirão Preto. Então, já conseguimos fazer essa abordagem. Agora, o problema é fazer ele para o mercado, né? Esse dispositivo a gente tem que ter agora parceiros, a indústria, né? Interessados em industrializar, fazer o processo industrial desse dispositivo. Como? A gente tem que ver o tempo de prateleira desse sensor, né? Que é muito importante. Se aquela jacalina ela vai ficar ativa, por quanto tempo? Por quanto tempo? Senão ela perde o efeito, né? Senão ela perde o efeito e você não vai ter o diagnóstico correto. Porque depois tem que haver disponível essas placas, né? Esses dispositivos, esses dispositivos, né? Que é para ir substituindo, não é? Sim, sim. Vocês já fizeram, ou ainda não, fizeram o tempo de utilização, o tempo de validade desses dispositivos? Quanto tempo é que eles duram, por exemplo, numa prateleira? Não, na prateleira ainda não conseguimos. Fizeram. No laboratório a gente tem uma média de 3, 4 dias. Mas muito pouco, muito né? pouco. É muito Por pouco. isso que é muito importante agora, nesse estágio, um estudo mais de engenharia, vamos dizer assim, né? Da engenharia da produção desse dispositivo. Isso é feito na indústria, é isso? Não, é em laboratório. Pode ser feito na indústria, porque ele já tem uma visão mais industrial do que precisa ter ou não aquele dispositivo, né? E o acrescentar um maior tempo de validade digamos, eu chamo da fita, que eu penso sempre nos outros aparelhinhos. Isso não vai comprometer o seu trabalho, o trabalho de laboratório? Não vai haver alteração na composição? Em alguns casos pode haver alteração, mas isso não vai invalidar, vamos dizer assim, o nosso trabalho inicial. Porque, na maioria dos casos, um trabalho inicial que sai da academia, né, um trabalho fundamental, para ele ir para a indústria, acaba tendo alguma mudança em algum processo. Mas, assim, não é importante. Não é tão crítico, Vocês né? já estão contactando empresas nesse sentido? Já tiveram 2, 3 empresas interessadas em desenvolver. Muito interessadas ou pouco interessadas? Muito interessadas. Aí essa questão é mais burocrática, né, entre o professor Zucoloto e as empresas. Que é o Zucoloto, que é o coordenador do nosso grupo, isso. Então, a gente tem algumas reuniões com essas empresas interessadas para ver como que a gente vai direcionar essa produção. Tu tem mais ou menos ideia de quanto tempo é que se prevê que esse biosensor possa estar no mercado? Eu sei que é uma pergunta, é aquelas perguntas que a gente faz, mas tu, mais ou menos... De verdade? Assim, chutando. 15 anos. Não, brinca. Não, Rui, é verdade, porque... 15 anos? Se você pensar no medicamento hoje, demora cerca de 10, 15, 20 anos para entrar no mercado. Mas por quê? Por causa da burocracia? Por causa da burocracia, de órgãos, por exemplo, Visa, Metro, esses órgãos que a gente precisa ter regulamentação, vários outros estudos. Então, é muitas entraves que a gente tem que ter, né? Então, é complicado. É claro que é diferente o medicamento de um dispositivo, mas a gente acredita que em menos de 10 anos é muito difícil. A burocracia está emperrando a ciência? Muito, empaca muito a ciência, a burocracia. É? No Brasil, principalmente. Porque lá fora não é assim. No não exterior tem não é assim. tanta burocracia envolvida, não. Não tem. Muito bem. Eu acho que já falámos de tanta coisa nesse programa que acho que não ficou mais nada por abordar. Está perfeitamente explícito para os nossos espectadores a importância desse trabalho, a importância dessa pesquisa e a importância do envolvimento da Juliana e dos restantes membros da equipe que trabalham neste biosensor. Cabe-me aqui agradecer. Juliana, muito obrigado por ter estado aqui. Prazer meu. Foi uma honra ter aqui você connosco. Prazer meu. Muito obrigada, amigo. O programa Na Fronteira do Conhecimento fica por aqui. Vamos agradecer à doutora Juliana Cansino pela participação e pelas opiniões que simpaticamente partilhou connosco. Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados aqui, se deseja fazer elogios, críticas, envie um e-mail para o endereço eletrónico que aparece no rodapé. Contamos com a sua participação, pois este programa é para você. Marcamos encontro na próxima semana.
Fique bem e até lá.